E aí, curioso? Enquanto eu organizo aqui algumas coisas que eu preciso levar para uma empresa que eu dou consultoria agora pela manhã, enquanto eu decido o que eu vou levar e replanejo algumas coisas aqui, vamos conversar um pouco. Eu trouxe aqui tava pensando, né? Trouxe aqui para Goiânia 4 livros. Um deles eu ganhei, que é o Drácula, ganhei de um sobrinho emprestado, mas eu ganhei dele porque ele sabe que eu gosto bastante. Enquanto isso, deixa eu tomar meu café aqui, que inclusive na minha preparação para a viagem eu esqueci o meu copo térmico. Então, bom demais. Cara, esses cafés termogênicos são muito bons. Especificamente o da Desincha. Muito bom mesmo. De palha italiana. É incrível. E eu trouxe... Estava falando do Drácula, né? Que meu sobrinho me deu. Ele sabe que eu gosto muito de morcego, do Batman. E aí eu acabei trazendo esse livro. Mas sem nenhuma intenção de ler. Agora, pensando aqui nos 3, eu estou lendo 3 livros em janeiro, né? Então, como que eu me organizo para ler esses 3 livros? Eu leio 30 minutos pela manhã, e aí, qual que é a filosofia aqui do canal? A filosofia é a gente saber aproveitar de maneira intensa as nossas 3 Golden Hours. O que são essas 3 Golden Hours? São as 3 horas de ouro da sua manhã. Então, eu acredito muito forte, através de alguns estudos, percepções, minha vivência, que a parte da manhã, assim que você acorda, você tem as suas 3 horas de ouro da manhã, que são um momento em que inúmeros insights, e aqui vamos separar insights de downloads, tá? Para mim, insight, existe a ideia, que é uma coisa que, cara, qualquer pessoa vai ter. Existem os insights, que são, querendo ou não, ideias melhoradas com inputs, né? Então eu tô lendo um livro. Cara, que genial isso! Ou seja, eu tive uma ideia. Junto ao input do que está sendo dito no livro, eu tenho uma grande sacada. Eu tenho uma grande sacada, e essa sacada, se eu colocar em prática, ela tende a tendência é ela gerar algum resultado, melhorar a vida de alguém, enfim, melhorar a minha própria vida, me levar para grandes resultados, enfim. Então, para mim, existe essa categorização, né, de ideias misturadas com inputs, né, de que você está absorvendo a partir de algum entendimento, de alguma matéria, de algum livro, de alguma informação, de algum acesso que você teve, e aquilo se torna um insight. E downloads, para mim, são aquelas coisas que elas precedem a execução. Downloads é quase que um insight já pronto para você executar, só que ele tem uma pitada de Deus. É como se ele tivesse uma pitada de algum milagre ali, que se você colocar em prática, assim, tipo, cara, é 100% que vai funcionar. Então eu gosto de categorizar essas coisas, né? Por que eu tô falando isso? Porque para mim, as 3 Golden Hours, essas horas da manhã, elas representam essa riqueza de informação, de insights, de downloads. E quando você respeita esse momento da manhã e ele é seu, só seu, ninguém interrompe ele, você colhe muitos resultados. Então eu estou falando isso não porque isso é uma teoria, eu estou falando isso, cara, porque eu pratico isso nos últimos 5, 10 anos aí, se eu for olhar, na verdade não é 10 anos, é uns 7, 8 anos, mas de maneira intencional, todos os dias, por aí, uns 7, 8 anos, e com a gente junto uma década aí, aqui um dia sim, outros não, aí eu lembrava e tal, eu fazia, mas hoje, olhando para trás, cara, uns 7, 8 anos aí eu faço com consistência, todos os dias, pode ser aqui, esteja onde eu estiver, o meu momento da manhã de respeitar essas 3 horas de ouro, pós eu acordar, eu invisto estratégia nessas 3 horas de ouro. Como assim, Pedro? Você investe em estratégia? Cara, pensa assim, ó. Você pode estar vivendo uma grande dificuldade na sua vida. O que eu faço?
se fosse meu caso. Tipo, tem um bico, né? A garrafa tem um bico. E eu tô abrindo ela inteira, porque eu prefiro assim pra tomar esse tipo de café e não pelo biquinho aqui. Você tem um baita problema que você tá vivendo na sua vida. Você precisa encontrar uma solução pra ele. Aí, olha só. Pula amanhã. Amanhã é o momento que você vai lá, enche o corpo de carboidrato, fica sonolento, toma um café e pronto, e vai trabalhar. Aí você tem estresse no seu dia a dia, você tem que entregar as coisas que você precisa fazer no seu trabalho, você precisa fazer dinheiro, enfim, tem que resolver problemas do trabalho, problemas de outras pessoas, e você tem o seu problema para resolver. Você acha mesmo que você vai ter um download? Você acha mesmo que você vai ter um grande insight nesses momentos? Pedro, é possível, sim, é possível. É possível. Mas, se você tivesse cuidando das suas 3 horas de ouro, o seu subconsciente sabe que você tem um grande problema para resolver. Pode ser que, no momento objetivo, você não receba a solução. Você não tenha uma ideia, junto com o input, ou pode ser que você não tenha um insight, e pode ser que você também não tenha um download no momento presente. Hoje eu vou resolver. Estou aqui nas 3 Golden Hours, vou ficar em silêncio para resolver. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que as 3 Golden Hours, elas servem para quê? Para que você consiga consumir de maneira estratégica alguns conteúdos, você use de algumas técnicas para você usar esse momento de muita estratégia para poder obter aquilo que você precisa. Vou te dar um exemplo. Um desses 3 livros que eu leio em janeiro, então de manhã, nas minhas 3 Golden Hours, eu leio um livro, logo à tarde eu leio este livro e à noite, no meu ritual matinal, ritual noturno, eu leio um outro livro. Eu já vou falar quais livros eu estou lendo, mas esse livro aqui, o The Field, é um livro em inglês que eu leio na manhã. Por quê? Porque eu gosto de... Se eu estiver lendo esse livro em inglês à tarde, a tendência é eu me desconcentrar facilmente. Por quê? É um livro muito difícil de ler. É um livro em inglês que fala sobre ciência, fala sobre física quântica, fala e defende alguns pontos de vista que a ciência tende a não acreditar quando a gente olha para o mundo, né, com o olhar de Newton, um mundo newtoniano. Tem muita coisa aqui que questiona, por exemplo, algumas coisas que Einstein falou. Ou seja, cara, é muito complexo. Então, eu vou usar o quê? Um pedaço, né, 30 minutos das minhas 3 horas de ouro, na parte da manhã, num determinado momento. Por que num determinado momento? Pode ser em qualquer momento, Pedro? Pode, mas eu uso de maneira estratégica esse livro num determinado momento. Por quê? Porque ele vai me entregar, a minha concentração vai estar ali 100% entregue para esse livro, entende? E à noite eu gosto de ler um livro mais de fantasia. Eu tô lendo Conan, na minha infância eu sempre gostei de Conan, mas nunca me interessei para ler. E aí eu tava na CCXP ano passado e eu resolvi comprar a trilogia dos 3 livros do Conan. E cara, que é genial, genial. Para descansar, isso aqui, a cabeça é genial. E à tarde eu tenho lido A Arte da Sedução. Mas, qual que é o grande lance? Isso aqui é para ler em um mês. Só que como eu vim aqui para Goiânia, a ficar uma semana, a minha leitura está extremamente atrasada. Eu vim aqui para Goiânia para dar uma consultoria para uma empresa, para entregar imersões, para estar presente para o time, para a gente conversar de resultados, planejamento 2025. E qual que é o grande lance? Uma semana aqui é imersão na empresa, é 100% de foco na empresa. O hotel é só para vir, dormir e sair, é isso. E eu tenho, só que assim, obviamente, nas minhas 3 Golden Hours, eu uso o meu tempo para poder ler, né, esse livro da manhã. Os outros 2, eu não tenho tido tempo para poder ler. A gente está exatamente no dia 29 de janeiro. E a intenção é que eu tivesse lido os 3 em janeiro. Pedro, mas dentro das minhas 3 Golden Hours, pode acontecer, nessas horas de ouro, de um dia eu, sei lá, acordar tarde e não conseguir cumprir ou usufruir dessas 3 horas de ouro? Sim, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo.
como a gente lida com a frustração, né? Então, eu tô aqui há uma semana, eu achei que eu ia conseguir investir tempo nesses livros, mas eu não consegui, porque o meu tempo aqui é de muita imersão. E eu invisto muita energia para parar um tempo aqui, para despender um tempo à noite para cumprir a leitura, entende? Só que eu tenho compromissos comigo quando eu tenho essas frustrações. Qual é a frustração, Pedro? Eu me sinto frustrado quando eu não consigo executar aquilo que eu planejei. Então, o que eu faço? Novos combinados sempre precisam ser feitos. Pedro, mas se as 3 horas de ouro da sua manhã, elas são tão ricas assim, você está tomando prejuízo, sim? Como todo mundo toma prejuízo. Às vezes a gente toma prejuízo. Agora que eu vi óculos, a minha band aqui de correr, batimento cardíaco, e o drone. O drone, nossa, a luz aqui tá horrível, hein? O drone aqui que eu uso para correr também. Sim, todo mundo toma prejuízo. Todo mundo toma prejuízo. E no nosso dia a dia, às vezes a gente compra uma coisa, toma um prejuízo no aplicativo, ou perde algum dinheiro em algum investimento, sei lá, cara, a gente toma prejuízo. E o grande lance é para olhar que você tem realmente esse capital biológico na sua vida. Como assim, Pedro, capital biológico? É isso mesmo, as 3 golden hours, são as 3 horas de ouro. Se você não investe tempo, se você não para essas 3 horas da manhã para ninguém te interromper, que é um momento seu, cara, você tá gastando ou perdendo, tomando prejuízo nesse seu capital biológico. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre capital biológico e essas 3 horas de ouro, tá? Mas o grande lance é que tem uma certa frustração. Poxa vida, eu planejei, consegui ler, e eu não consegui ler porque eu chego cansado, às vezes eu perco horário, eu acordo um pouquinho mais tarde, eu não consigo ter essas 3 horas, eu consigo aproveitar 1 hora. E agora, no finalzinho das minhas 3 horas de ouro, eu estou investindo para gravar esse conteúdo. E um conteúdo simples, não sem edição, do dia a dia. Acho que a câmera tá até, para mostrar mesmo que é do dia a dia, acho que a câmera tá até um pouquinho suja. Então, vou colocar ela aqui de novo para mostrar que é do dia a dia mesmo. E enquanto eu tomo um café, arrumei já minha mochila. E não tem como eu levar esses livros. E tá tudo bem a gente lidar com essas frustrações e aprender a lidar com elas. Por quê? Porque eu tô aqui não é para ler. Eu tô aqui para investir todo o meu tempo em imersões, em resultados que a empresa precisa chegar. Entender como a gente pode melhorar ainda mais o planejamento da empresa no ano de 2025. E colocar isso tudo em prática. Nossa, mas ficou horrível essa câmera do jeito que ficou ali. Então, qual que é o grande lance aqui para mim? O que eu faço? Então eu não leio, eu fui brincar aqui para mostrar e agora baguncei tudo, cara. Eu não consigo voltar agora foi. O telefone, que eu tô filmando no telefone que a GoPro eu deixei na empresa. Então, qual é o grande ponto aqui para mim? Pegar esses livros, né? Então me falta realmente quase um pouquinho mais da metade para frente para terminar esses livros. E agora o que eu faço? Eu faço um cálculo. Qual é o cálculo? Quanto tempo eu gasto para ler 30 páginas e divido ou multiplico pela quantidade de páginas que eu tenho, né? Então, quantos dias eu vou demorar para ler? Pelos meus cálculos, assim, a grosso modo, aqui eu vou precisar de basicamente 6 dias. Fevereiro, eu leio mais 3. Então, por exemplo, no fim de semana, eu vou precisar investir 6 a 7 horas de leitura, dividido sábado e domingo, sabe? Para poder terminar esses livros. É o que eu gosto de fazer? Não. Não é o que eu gosto de fazer. Mas, cara, quando a gente tem acordos com a gente mesmo, a gente precisa ser sincero, justo e honesto. Então, eu tenho que estar na empresa que eu vim pra cá, eu tenho que estar lá daqui a pouco.
é um compromisso. Então eu tenho que cumprir esse, estar presente. Não só estar lá, mas entregar o melhor que eu posso para a empresa. Entende? Então esse é o meu compromisso. Qual é o meu compromisso de mim para comigo mesmo? 3 livros por mês durante o ano inteiro. Em alguns meses, ler 4 ou 5. E por quê? Porque eu defini isso como um acordo. Mas e quando a gente não consegue fazer isso logo em janeiro? Você não se sente mal? Você não se sente uma farsa? Cara, a rotina que eu tenho, entende? As entregas que eu faço para algumas empresas, elas são muito profundas. Eu tenho muita coisa para administrar. E isso aqui é um outro compromisso, tão importante quanto eu tenho comigo. E quando não funciona, sim, eu tenho que lidar com essa frustração. Mas eu não posso desistir. Eu preciso correr atrás. Então, o que desorganizou essa leitura foi a vinda para cá. Por quê? Porque o meu tempo aqui é de muita imersão com essas empresas. Né? Muita imersão. E, realmente, o tempo que me sobra aqui no hotel, eu não consigo investir nisso daqui. Porque eu vou ter que sacrificar o meu sono. E eu prefiro não sacrificar meu sono e investir mais tempo no fim de semana para solucionar isso. E eu queria compartilhar isso com você. Porque, às vezes, você não precisa ler esses 3 livros. Tá curioso? Você pode ler um livro por mês. Só que, às vezes, você ainda não consegue. E tá tudo bem. Empurra para o mês seguinte. Mas termine de ler o que você tem que ler em janeiro e ler o de fevereiro. A forma como a gente lida com a frustração não é desistindo, é encontrando novas possibilidades para conseguir executar. Pô, Pedro, mas você não acha que foi muito exagero 3 por mês? Não. Eu já fiz isso. Já fiz isso de outras formas e já li muito mais do que 3 livros por mês. Só que esse ano de 2025 a minha rotina está diferente. A intensidade da minha rotina, a minha entrega para algumas empresas estão diferentes. A câmera deu problema aqui, então espero que tenha ficado claro para você o que eu estava falando sobre leitura, sobre a gente saber e aprender a lidar com essas frustrações e aprender também, se colocar no lugar de respeitar os combinados que a gente tem com a gente mesmo. É o que eu sempre falo, tudo é experiência. Então, go out curious, go out, vai viver boas experiências. E nunca se esqueça de continuar sendo curioso. Tamo junto.